Boa noite. Vamos dar início então a mais uma aula nossa, nosso curso de como estudar a Bíblia sozinho. Hoje a gente faz aí a nossa última aula desse primeiro módulo, tá? E eu espero que essas aulas estejam sendo realmente proveitosas para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu disse, eu estou à disposição, né? Os métodos que a gente tem passado aqui juntos, que eu tenho ensinado para vocês, na verdade, são métodos que vocês podem continuar usando a vida toda, tá? Então, hoje a gente vai ver mais um método, né, de estudo, e não significa que a gente precisa de substituir os outros que a gente viu para trás, não. Tá? Então, vocês podem continuar fazendo diariamente aí o método devocional, ou quando houver necessidade, ou tiver interesse, vocês fazerem aí o método de resumo de capítulo e também fazer aí o estudo de caráter, né? Esse daí realmente é um que pega bastante. Talvez seja um dos mais profundos que a gente tenha, foi o último que a gente viu, mas também é um dos que a gente provavelmente fará menos vezes ao longo de um ano, por exemplo, tá? Depende da sua necessidade. Mas como eu tinha dito, a gente não trabalha muitas qualidades de caráter de uma vez, senão a gente não é eficaz, tá? Então, antes da gente dar continuidade, vamos levar os nossos olhos a Deus e vamos orar aí. Bendito Deus, querido Pai, nós louvamos o Teu santo nome, agradecemos o Senhor pelo dia que o Senhor nos deu, agradecemos pela oportunidade de poder abrir esse salão e poder aprender sobre a Tua palavra, Deus. Pedimos que o Senhor seja realmente o nosso ensinador aqui essa noite, que o Senhor fale aos nossos corações, nos ensine um método que possa também ajudar a gente a encontrar aquilo que o Senhor tem escrito na Tua palavra e que isso realmente transforme a nossa vida e o nosso coração. Essa é a oração que nós fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Então é a última aula do módulo. Na próxima aula a gente já vai entrar no módulo 2, tá? Onde nós seremos um pouco mais pesados no conteúdo, mas não muito, tá? Não precisa te preocupar muito com isso, não. Seguinte, qualidade de caráter. Conseguiram fazer? Qualidade de caráter? Alguém fez? Zero? Quem fez? Está diminuindo o número de gente que está fazendo, hein? Vocês têm lido a Bíblia, pelo menos? Não, é sério, gente. A gente está num curso que estimula a gente a estudar a Bíblia e a gente não está estudando a Bíblia. Você está enchendo de conhecimento. E o meu objetivo não é encher a gente de conhecimento apenas. Dar ferramentas para que a gente pratique, tá? Então, vamos arregaçar a manga. Se você está tendo alguma dificuldade, ore a Deus por isso, porque o estudo da palavra de Deus ele não é uma opção para nós. Ele é vital para a nossa vida. Ele é de extrema importância. Então, quanto mais tempo você fica sem ter contato com a palavra de Deus, mais fraco você fica. É o alimento, não tem jeito. Tá? É o que eu disse, não adianta você encher a barriga um dia só e ficar o restante da semana minguando, não. É mais eficaz que você coma várias porções ao longo da sua semana, ok? Então, rapidamente aqui, o método da qualidade de caráter, ele vai fazer o seguinte, né? Liga esse negócio aqui, ele começa a me desobedecer.
o método da qualidade de caráter que a gente viu, eu sugeri que a gente fizesse sobre domínio próprio, mas você pode fazer qualquer um que você queira, tá? Tanto é que no material aí tem uma lista de sugestões de qualidades positivas que você queira desenvolver ou qualidades negativas que você, né, queira substituir. Então, assim, uma passada rápida aqui no método de qualidade de caráter, como ele teria ficado se a gente fosse estudar sobre domínio próprio, a gente coloca ali, né, a qualidade que a gente vai estar estudando e o significado dela. No caso ali, domínio próprio, e aí você pode colocar qualidade ou virtude de quem é moderado ou de quem modera apetites e paixões, né? Então, isso você coloca a definição daquilo que você está estudando, tá? No segundo tópico aqui, você coloca a qualidade oposta àquela que você está estudando, se houver, né? Ou qualidade oposta ou uma qualidade que indique alguma coisa contrária àquilo que você está querendo estudar, tá? Então, no caso aqui do domínio próprio, né, existe uma qualidade oposta que você pode considerar a impulsividade ou intemperança, que é o excesso de qualquer natureza, tá? E aí você faz um estudo simples da palavra, né? Se você tem algum dicionário aí do grego, dessas coisas assim, ou do português, você coloca ali qual é o significado, né? O estudo simples da palavra, que isso muitas vezes vai te ajudar a chegar no significado dela. Então, por exemplo, ó, o domínio próprio vem do grego enkrateia, segurar dentro dos limites, tá? Então você não precisa aprofundar muito. Se você consegue chegar numa definição assim, de qual que é a origem da palavra, já te ajuda ainda mais a poder entender o significado daquilo, né? Então, olha só, tem tudo a ver domínio próprio, segurar dentro de limites, né? Então, para você raciocinar dentro daquela qualidade de caráter, a origem dela te ajuda a entender, tá? Aí a gente vai e faz, né, as revelações por meio das referências cruzadas. Você vai pegar lá a sua concordância bíblica, vai pegar a palavra lá, domínio próprio. Aí vai lá na concordância bíblica, né, lá no finalzinho da sua Bíblia de estudo, onde tem lá aquela lista de palavras, com aquela lista de versículos relacionadas a domínio próprio, e coloca aqui os seus achados, tá? Vários deles aqui você pode colocar, né? Então eu coloquei só alguns aqui, né? É um dos frutos do Espírito, você acha lá em Gálatas 5:23. É uma qualidade indispensável de bispos, presbíteros e líderes em geral, Tito de 1 a 8. E aí tem várias outras coisas que você pode achar dentro dos textos de acordo com a sua pesquisa ali nas referências cruzadas, tá? Você pega ali faz um estudo biográfico breve. Quem na Bíblia que a gente pode citar que teve um problema com relação a domínio próprio, né? E eu citei aqui Sansão, por exemplo, né? Que ele não teve domínio próprio em relação às suas paixões, com relação às mulheres, né? Ele casou com uma filisteia, dormiu com uma prostituta, foi traído por Dalila, né? E apesar de ter julgado Israel por 20 anos, ser um dos heróis da fé, sua falta de domínio próprio privou muita coisa do que Deus tinha para a vida de Sansão, né? Mesmo apesar de Deus ter cumprido o seu propósito, né? Versículo para memorização, né? Dentre aqueles que a gente encontraria na referência cruzada, tá? Aí eu coloquei, dentre aqueles lá, Provérbios 25:28, como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio, né? E aí você pega uma situação, um relacionamento que você precisa de trabalhar, que você identificou que tem problema em relação ao domínio próprio. Me falta domínio próprio porque eu não consigo parar de comer. Me falta domínio próprio porque eu não posso ver um assunto que eu quero fazer uma fofoca, né? São coisas assim bem práticas da nossa vida, tá? Lembre-se, quando a gente está estudando a palavra de Deus, a gente está tentando se encontrar na palavra de Deus e não olhar para a vida dos outros em relação àquilo que você achou da palavra de Deus. Então é você, tá? O que tem de errado na sua vida
que a Bíblia apontou que você vai trabalhar ali, né? O seu projeto, né? O seu projeto específico, tá? O que eu vou fazer com isso então? Identifiquei que o meu problema é comer demais, né? Então o que você vai fazer com a falta de domínio próprio, né? E aí, depois de um tempo, você volta nesse estudo, né? É um estudo que geralmente ele fica aberto durante um tempo. Por quê? Você vai, faz lá o seu método devocional, faz as suas leituras, tananã, tananã, tananã. Tá, e depois você abre de novo o método de qualidade de caráter para quê? Para você olhar para ele e falar assim, peraí, deixa eu ver se eu estou conseguindo cumprir ali o meu projeto específico. Aquilo que eu falei que ia fazer. E se você teve sucesso nesse período, você coloca aqui depois. Fala, eu consegui fazer isso e isso, mas eu ainda preciso melhorar nisso, 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 nisso. Tá? Então, assim, para mim, é um dos melhores estudos para trabalhar na nossa vida. Tá? Você identificou a palavra que você quer, a qualidade que você precisa melhorar, você identificou a qualidade oposta, você fez um estudo da palavra, né, que te ajudou a entender um pouco o significado. Você foi na Bíblia, descobriu muita coisa a respeito dela, descobriu o que aquilo fez em relação a algum personagem bíblico, como que ele lidou com aquilo, que consequências trouxe para a vida dele, que benefícios, se for uma qualidade positiva, o que Deus fala a respeito disso, enfim. Tenta explorar o máximo que você conseguir, tá? E aí você traz para você, sempre, 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 né? Lembre sempre do versículo, traz para você uma situação que você identificou, faz aquilo que você quer fazer, coloca aqui aquilo que Deus colocou no seu coração, você pode atuar para corrigir aquilo, e depois de um tempo você vem e fica avaliando. Consegui melhorar, né? Então é isso, tá? Então são etapas que ajudam a gente a poder identificar qualidades em nós que nós precisamos melhorar. Ok? Alguma dúvida? Não? Em relação ao método em si. Dúvidas? Uhum. A 7 para 1. Na verdade, no 7 ali, desenvolvimento de questão, relacionamento, eu vou relatar o que eu faço. De errado, isso. E no projeto específico, você vai colocar ali o seu projeto de ação. Tá? E por último, o seu exemplo pessoal vai ser se você obteve sucesso ou não. Geralmente você não faz ele do 1 ao 9. Faz ele do 1 ao 8 e você volta nele só depois. Tá? Tá ok, pessoal? Então vamos para o nosso estudo de hoje. Que vai falar, como eu disse, nós já falamos sobre método emocional, resumo de capítulo, qualidade de caráter, que foi o que a gente estava falando até hoje. Nós vamos para o temático. Tá? Gente, o método temático ele é muito legal. Ele é muito bom. Tá? Se você é pregador, é ensinador, dá estudo, evangeliza alguém, faz discipulado ou pretende fazer qualquer uma dessas coisas, esse método é excelente para se tornar uma mensagem para você compartilhar com alguém, tá? Porque ele consiste no quê? Ele consiste em você abordar um tema bíblico, fazer no máximo, acredite, no máximo 5 perguntas pré-determinadas que você quer investigar a respeito daquele tema. E de acordo com essas respostas que você dá, as perguntas que você fez, você vai elaborar uma conclusão e vai fazer uma aplicação. Tá? Parece difícil, mas é fácil demais. Vocês vão ver como que a gente começa a encaixar as coisas e na hora que você vê o resultado geral, você fala, nossa, ficou muito fácil de estudar um tema e muito fácil de você compartilhar isso com alguém. Tá?
Então, vou te dar aqui as vantagens desse estudo temático. Você não tem necessidade de ter muitas ferramentas de consulta, tá? Se você tiver uma Bíblia de estudo com uma concordância no final, tá ótimo, já está pronto. Ou se você não tiver uma Bíblia de estudo, mas tiver um dicionário bíblico, ou tiver uma enciclopédia bíblica, né? Já resolve demais aquilo que você precisa para fazer o método temático, tá? Segundo, né, ele é muito bom quando você não tem tempo para realizar um estudo tópico, um estudo que às vezes é muito abrangente, tá? Então ele te ajuda a ser mais específico, a limitar mais aquilo que você quer estudar, aquilo que você quer explorar. Te ajuda a obter a abordagem então mais precisa exatamente daquilo que você quer em relação ao tema, né? É muito fácil para tornar-se um sermão, escola bíblica, lição de escola dominical, reunião de pequenos grupos, enfim, né? Fácil. Muito tranquilo, vocês vão ver como é que a gente consegue transformar isso numa mensagem bíblica rapidinho, né? E é muito bom e fácil para você compartilhar, né, com o seu filho na fé, ou por quem nunca realizou nenhum tipo de estudo bíblico pessoal, né? Então, assim, ele é um dos mais tranquilos de fazer de verdade, tá? Você pega aí um tema que você queira trabalhar, né? Vida cristã, discipulado, né? Essas coisas assim. Você pega esse tema aqui, você desenvolve ele muito fácil, tá? Porque ele só tem, olha, 6 itens que facilmente a gente consegue aplicar, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai, eu vou explicar rapidamente aqui 6 itens, né? Porque não tem muita coisa o que falar desses 6 itens, mas a gente vai gastar um tempo maior fazendo juntos aqui esse método, tá? Esse aqui nós vamos fazer juntinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher o tema que a gente quer estudar. Dentro do tema, você vai pegar a concordância bíblica, vai listar ali as referências, tudo que fala a respeito daqui. Lista, vai colocando lá todos os versículos, né? Como eu te disse, faça algumas perguntas a respeito daquele tema que você quer explorar. E não se esqueça daquelas perguntas interrogativas clássicas. O que, quem, quando, por quê, onde, né? É o que eu disse na primeira aula. O que diferencia o bom estudante do estudante medíocre é que o bom estudante sabe fazer perguntas. Então, à medida que você for se tornando um estudante melhor, significa que você aprendeu a fazer boas perguntas. Tá? Simplesmente assim. Então, você pode olhar um texto e dentro daquele texto você achar uma informação importante. Pode ser que daqui a um ano você volte naquele mesmo texto e você ache 16 informações importantes no mesmo texto. Nossa, o que mudou? Né? Com o texto, nada. Mas com quem estava investigando, analisando o texto, muita coisa. Tá? Sendo que tem alguns textos na palavra de Deus que, sim, são inesgotáveis de informações que você tira ali. Tá? Então, procure sempre fazer, tentar identificar quem está falando, para quem está falando, qual é o contexto daquele versículo, tá? Muito cuidado, gente. Eu coloquei uma atenção com letra maiúscula aí nessa parte do material. Porque se a gente tem um texto fora do contexto, é um pretexto para heresia. E é de verdade. Então, sempre que você for analisar um versículo, você tem que olhar os versículos vizinhos. O que está falando antes e o que ele vai falar depois. Se ele está no meio de um parágrafo, o que aconteceu lá atrás? Ele está se referindo a quem? Quem está falando? Para quem que ele está falando? Porque senão a gente pega o texto solto e a gente pode fazer uma aplicação, uma interpretação, mais ainda, uma interpretação que está errada.
Então, se você, por exemplo, for ali no Novo Testamento, pode ser que você veja algumas coisas que Jesus Cristo estava falando para o povo de Israel, como se aplica à igreja. Pode ser que você vá lá em Coríntios e Paulo está explicando alguma coisa específica para a igreja de Coríntios que não se aplica a todo mundo. Pode ser que você vá lá em 1 João e João está dando um enfoque lá a respeito do gnosticismo que estava muito vigente na época, que não se aplique a você. Então você tem que entender um pouco o contexto. O que ele está falando? Para quem que ele está falando? Tá? Porque senão você pega aquilo cru e pode ter uma interpretação errada daquilo. Tá? E aí você afirmar que Deus disse aquilo que ele não disse. Tá bom? Então, tenta avaliar onde que aquilo aconteceu, o que estava acontecendo naquele lugar, tá? Mas não preocupe tanto em ser muito abrangente nas suas perguntas, não, tá? Pegue o tema que você quer estudar, tá? Faça no máximo 5 perguntas, não faz mais do que isso, porque senão você vai ficar tentando responder coisas demais e você vai acabar se confundindo. Pode ser que a sua pergunta seja uma pergunta tão boa que às vezes com uma pergunta você vai conseguir ter o esclarecimento muito bem feito daquele tema que você escolheu. E a gente vai perceber que à medida que a gente vai fazendo perguntas, as perguntas vão ficando mais interessantes. Tá? Depois que você faz as perguntas, você vai fazer o quê? Você vai, para cada versículo que você fez aquelas perguntas, você vai listar as suas respostas. E você vai ver que vai ter versículos que não vai ter resposta para aquela pergunta que você fez. Tudo bem? Passa para um outro versículo, dentro daqueles que você já escolheu na sua referência bíblica, de acordo com a sua concordância. Eu peguei todos esses versículos aqui, só um respondeu a pergunta que eu fiz, ou as perguntas que eu fiz. Então, é onde você tem que rever as suas perguntas. Porque às vezes você está querendo fazer alguma pergunta que Deus não tem interesse nenhum de responder. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Tá? Então, se você quer, às vezes, saber alguma coisa a respeito dos eventos futuros, nossa, é facílimo da gente viajar nesse tempo. E tem muita coisa que a gente pode querer saber da palavra de Deus que Deus não tem interesse nenhum que você saiba aqui. Simplesmente você crê e pronto. Tá? Ou não é relevante. Muita coisa, às vezes, que a gente quer saber que não tem relevância nenhuma. E aí, o que você tem que fazer? Muda as suas perguntas. Muda o enfoque. Tá? Baseado na resposta das suas perguntas, você vai fazer o quê? Você vai categorizar aquilo, fazer um esboço muito simples, de acordo com as próprias perguntas que você fez, e fazer uma aplicação pessoal. O método é praticamente assim. Tá? Parece complicado, mas não é. Vamos ver aqui agora na prática como que a coisa vai funcionar. Ok? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Você pode dar alguns exemplos dessas perguntas pré-determinadas que você tem? Só para porque, assim, estou um pouquinho confuso, né? Eu vou... De onde você tira essas perguntas para definir tudo? Eu vou fazer o seguinte, a gente entra no tema, a gente faz junto. Se mesmo assim ainda não for suficiente, eu te dou mais exemplos, tá? Porque aí às vezes a gente vendo a coisa acontecer, a gente consegue entender. Olha só. Vamos lá. Qual que é o nosso tema? Contenda. Qual que é o sinônimo? Você pode procurar ali também briga, discórdia, contenda, né? Primeiro passo.
Descobri qual que é o tema que eu quero estudar? Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou lá na minha concordância bíblica, né? Vamos lá, contenda. Contenda, achei. Então, vou lá, contenda, apareceu aqui a lista de versículos. Então, quando eu vou lá na palavra contenda, apareceu de verdade essas referências bíblicas aqui. Anotei todas elas. Tudo. E aí, miojo, entra o seguinte: o que eu quero saber sobre contenda? Aí a gente que tem que definir o que a gente quer saber. O que é importante, o que é interessante, o que é relevante, o que é legal saber. O que vai trazer um desafio para mim. Tá? Então, a gente vai ter aqui assim, olha, para cada uma delas, ó, o que caracteriza a contenda? Quais as causas da contenda? Quais as consequências da contenda e como evitar a contenda? Vocês concordam comigo que essas 4 perguntas são perguntas interessantes a fazer sobre contenda? Primeiro, eu estou querendo saber o que caracteriza ela, o que ela é. Segundo, o que causa e que consequência que ela traz. Né? E como evitar. Eu sei que pelo menos uma coisa ruim ela é. Então, é uma coisa que eu sei que eu preciso evitar. Todos concordam que as perguntas são relevantes? Vocês acham que tem alguma pergunta aqui que eu preciso descartar aí? Talvez. Tá? Mas as minhas 4 foram essas. Aí o que eu faço? Para cada uma dessas referências bíblicas, tá? A gente pega e vai responder as 4 perguntas. Então, abre aí. Gênesis 13 a 7. Vamos pôr a mão na massa. Vamos fazer. Pode olhar a Bíblia no celular, pode ser a sua Bíblia papel mesmo. Quem achar pode ler. Houve uma guerra entre os pastores de Gade de Abrão e os pastores de Gade. Esse tempo era Deus que os fez. Isso. Então, houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. De Abrão. Né? E aconteceu. Eu vou ter que pegar esse texto e responder, ver se enquadra em alguma dessas 4 perguntas. Tá? Só que se eu for olhar só para Gênesis 13 e 7, eu não vou ter condição de responder muita coisa. Eu vou ter que voltar um pouquinho, entender a situação entre Ló e Abraão. Vou ter que... Hein? Abraão. Ter que passar um pouquinho até do versículo. O próximo versículo já responde melhor para a gente. Já dá um entendimento melhor para a gente. E aí a gente tem condição de responder algumas dessas perguntas. Tá? Lembre-se, você não tem que responder todas as 4. Tem perguntas que não vão ter resposta dentro daquele versículo. Tá? Então, o que caracteriza a contenda? Baseado nesse versículo, a gente pode entender aqui a discórdia, não entendimento, divergência de opiniões. Né? Quais as causas da contenda? Para mim não ficou claro. Tá? Mas ficou claro para você? Pode colocar. Quais as consequências da contenda? Separação. É uma delas. Né? Pode acontecer? Pode. Como evitar a contenda? Chegar a um acordo. Consenso. Então, um versículo, você fez 4 perguntas e obteve 3 respostas. Tá? Então, vamos lá. Ó, esse aqui, de Salmo 55 e 9, eu vou até pular ele, porque assim, eu particularmente não achei resposta para nenhuma dessas 4 perguntas nele. Tá? Faça dessa forma.
olha lá, se você achou as perguntas, você coloca lá, enumera em qual pergunta, qual resposta que você está dando para a sua pergunta, tá? Então, aqui, você fez a pergunta A, coloca a resposta A. Fez a pergunta B, não tem resposta B, né? E assim sucessivamente. No caso de Salmo, eu não achei nenhuma resposta para nenhuma dessas 4 perguntas, tá? Então vamos em frente. Provérbios 6 e 19. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia e engano. É isso aí. Então, assim, eu não achei que caracteriza as causas, mas consequência. Então, qual a consequência da contenda? Aqui nesse texto, ela tem potencial de se espalhar entre os irmãos na igreja. Né? Provérbios 13 e 10. Pode ler. O orgulho só traz conflitos, O orgulho só traz conflito, mas o que aceita conselhos são sábios, né? A minha versão fala a respeito da contenda, né? Ela usa a palavra contenda, o orgulho, né? Ó, soberba, quer dizer. Então, aqui dentre as perguntas, ela responde a pergunta quais as causas da contenda, né? E no caso da versão que o B leu aí é... Não, lê de novo. retirou. Lê de novo. Tá na minha versão. É o orgulho, né? O orgulho. Na minha versão aqui, olha, a soberba. Então, uma das causas da contenda é o quê? A soberba. A soberba pode causar contenda, de acordo com Provérbios 13 e 10. Tá? O orgulho, né? Aí, nesse caso, uma das perguntas é como evitar a contenda. Isso. No caso, não poderia colocar buscar mais conselhos ou ser sábio? Poderia. Pode sim. Tá? Então, assim, às vezes a resposta vai estar implícita, tá? No texto. Não especificamente vai estar escancarado, tá? Provérbios 17 e 14. Essa daí tem resposta para quase todas as perguntas, ó. Aí. Oh. Isso aí é um versículo que a gente tem que deixar aí decorado mesmo, Jorge. Concordo. Olha só. O que caracteriza a contenda? Ela é como um abrir de uma represa. A gente consegue saber quais são as causas? Não tão claramente por esse versículo. Mas quais as consequências? Pode virar briga se não for interrompida a tempo. Né? E o que a gente pode fazer para evitar? Desistir logo no início. Parar a discussão. Tá? Então, olha, às vezes são perguntas que, assim, destrincha o versículo de uma forma que você tira muito ensino dele. Através de um versículo, você já tem três respostas diferentes, né? sobre a contenda. Né? Ela é caracterizada por ser como um abrir de uma represa. Ela, como consequência, ela pode virar briga se não for interrompida a tempo. E o que eu posso fazer para evitar isso? Então, desistir logo no início. Né? Provérbios 18 e 6. Está pertinho. Palavras do mundo provocam briga, e a sua conversa atrai ações. Então, olha só. Quais são as
quais são as características? Não respondo. Mas eu respondo quais são as causas, né? Qual é a causa? Falar com insensatez aqui no caso. No caso, a sua versão aí, como é que é, Anderson? A conversa do todo, não, as palavras do todo não cobrir, a sua conversa atrás. Isso. O verso do tolo, a minha versão falar com insensatez, tá? Então, é uma das coisas que causa. Como consequência, né? Gritaria exige, né? Quer dizer, essa pessoa insensata, ela grita, ela exige ofensas e açoites aos outros, né? Então, olha só, ela provoca mesmo, né, açoites aos outros quando ela fala com insensatez. E como que eu posso fazer para evitar? De acordo com esse texto. Controlar o quê? A boca. Se o que causa é falar com insensatez, eu evito fazendo o quê? O contrário. Calando os lábios, né? Evitando falar com insensatez. Provérbios 28 e 25. Tá? Então, o que causa a contenda aqui é o que a gente consegue responder. Né? O quê? Cobiça. Olha, cobiça também pode causar contenda. E o que posso fazer, então, para evitar? Não ser cobiçoso. Né? Provérbios 30 e 33. Pode ler quem achar. Como bater o leite produz manteiga, um soco no nariz o faz sangrar, provocar a ira resulta em brigas. Tá? Então eu não respondo o que caracteriza, mas respondo o que causa, que é o quê? Provocar, incitar, instigar a ira de alguém, né? Como bater da manteiga, como torcer o nariz, né? Soco no nariz provoca a ira de alguém. O que eu posso fazer para evitar? Não provocar as pessoas, né? Isaías 58:4, eu não consigo achar resposta para essas perguntas. Em Oséias 4:1, eu acho a resposta do que caracteriza. Pode ler para mim alguém. Senhor Deus, tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escuta Israelitas, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade, ninguém nos faz. Então, qual a versão que você e a atualizada para mim? Você tem como? Então, os quadros, assim, eu acho que o que quer dizer aqui é que quando você está contente, você está orando, Deus não ouve. Aonde isso? No Isaías, seu jejum termina em sanduíche e em brigas de soco brutais. Vocês não podem jejuar como esperar. 58:4? Você tá... Ah, tá. Fazendo uma análise assim bem rápida dele, eu não consegui achar. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Então, a falta de verdade, de amor, de desconhecimento de Deus causa contenda entre Deus e o homem, né? Isso é uma consequência. Tá quase. 1 Coríntios 1:11.
Depois, 1 Coríntios 3:3 e 1:11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói de que há contenda entre vós. Então, o que causa, a gente aqui responde o que causa contenda, que é o quê? Conceitos, opiniões e pensamentos divergentes. Muitas vezes isso é uma causa de contenda. Todo conceito, opinião e pensamento divergente causa contenda? Não. Mas conceitos, opiniões e pensamentos divergentes podem levar a contenda? Podem. Tá? Ninguém briga se estiver pensando igual. Tá? Primeiro, mas tem que fazer uma forcinha a mais, né? 1 Coríntios 3:3. Primeiro Coríntios 3:3. Mais uma coisa que caracteriza, né? Agindo segundo a carne. Tito 3:9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Isso aí. Então aqui a gente responde o que a gente evita, né? Como a gente evita a contenda. Tá? Então até aqui, gente, vocês podem ver que é um trabalho braçal mesmo. Você vai pegar a palavra que você está investigando e a gente poderia abrir aqui. Se quiser saber mais coisas, você poderia vir aqui. Ó. O que você acha a respeito de briga? Na sua concordância, você acha versículos que tem a palavra briga? Você faz outras referências. Responde as mesmas perguntas. Discórdia. Você abre uma nova relação de referências bíblicas que fala discórdia. Responde as mesmas perguntas. Tá? Então, quanto mais sinônimos você quiser abranger dentro das suas referências para abranger o significado daquilo que você quer ou obter mais respostas das perguntas que você quer, você pode fazer. Tá? Você vai ter mais trabalho com isso. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente gastou aí pelo menos uns 15 minutos para fazer essa parte. Então, geralmente, se você despende um pouco mais de tempo, ou se você está preparando, né, uma lição para dar, você vai ter que ter tempo para preparar aquilo. Você não prepara uma lição em 30 minutos. Decente. Tá? Você preparar uma lição é 4 horas, no mínimo, brincando, 4 horas. Eu hoje em dia, eu estou assim, concordo com alguns que eu já ouvi falar que para cada 1 hora de estudo, 1 hora de pregação é 8 horas de estudo, pelo menos. Tá? Quanto mais horas de estudo você tiver, né, mais profundo e maior a probabilidade do seu estudo ficar cada vez melhor. Então você vai ter que ter um tempinho para você ir explorando, né, esses versículos. Você vai pegar o versículo igual a gente está vendo aqui, são 4 perguntas, né, que eu estipulei. Poderia fazer só 2? Poderia. Poderia fazer uma só? Se eu quisesse saber só o que caracteriza a contenda, beleza. Tem alguma coisa de certo ou de errado nisso? Não, o meu foco é saber o que caracteriza. Mas o seu pode ser o como evitar. Né? O de outro pode ser, eu quero saber quais são as causas e consequências. Tudo bem. Tá? Aí fica a seu critério. E aí você tem que pegar o versículo e aí você tem que pensar em relação àquela pergunta. Né? Aqui a gente desconsiderou o tempo de pensar. Né? Eu já trouxe mais ou menos pronto. Né? Você pode divergir comigo em alguma das respostas, tudo bem. Né?
Você pode achar alguma resposta para alguma pergunta aqui que eu fiz também, tá ok, sem problemas, né? Mas o trabalho é esse. O trabalho é esse, tá? E aí, o que eu faço com isso? Eu já lembra dessas perguntas que caracteriza quais são as causas, consequências e como evitar, né? Então, você colocou isso tudo exposto aqui, ó. Respondeu a todas elas bonitinho em cada item. O que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai fazer uma conclusão disso. Olha como é que fica legal. Fica fácil e gostoso você digerir tudo isso que você estudou. A contenda é causas e consequências e, por último, aqui, como evitar. Aqui, ó. Seu estudo saiu prontinho. O que é a contenda? É discórdia, divergência de opiniões, desentendimento, como abrir de uma represa, provocar a ira de alguém, uma prática abominada pelo Senhor. Tudo você pode falar no seu estudo. Você começa falando isso a respeito do que é a contenda, dá um panorama do que é. Ah, qual que é o prejuízo disso na minha vida? Né? Antes disso, no caso, né? Por que isso existe entre nós? Porque tem causas ruins. Quais são as causas? O que muitas vezes levam as pessoas a terem contendas entre si? Porque muitas vezes tem algo no seu coração que não estão de acordo com aquilo que Deus quer de nós. Que são coisas como soberba, falar de forma insensata, cobiça. São pessoas que têm o hábito de provocar, incitar a ira de alguém. E o que isso causa de mal para nós? Causa algum prejuízo, algum dano para alguém? Sim. Por quê? Aí você encontra ali nas consequências. Né? Separação. Inicia uma briga. Tem o potencial de se espalhar entre os irmãos, o que é a contenda. Pode gerar gritos de ofensas. Pode gerar consequências desastrosas e virar briga se não for interrompida a tempo. E com isso nós agimos segundo o homem carnal. E aí, o que eu posso fazer então para evitar esse negócio dessa contenda? Eu tenho que chegar a um acordo. Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que controlar os meus lábios, minha boca. Eu tenho que saber o que eu tenho que falar. Eu tenho que escolher bem as palavras. Né? Eu não posso ser cobiçoso. Eu não posso querer aquilo que eu deveria querer sempre. Coisas que vão prejudicar os outros. Né? Ter aquilo que é dos outros. Não provocar a ira de ninguém. Devemos evitar isso a todo custo, né? Evitar a ira a todo custo. Uma aplicação pessoal, né, que a gente pode fazer. Vou ser mais sensato ao falar dos problemas da igreja para não gerar contenda na congregação e ser abominado pelo Senhor por causa disso. Vou evitar a máxima... cuidado. Não ficar me cobrando depois com força, não. Vou evitar ao máximo provocar a ira da minha esposa para não haver contendas que podem gerar ofensas, gritaria, nos fazendo agir segundo o homem da carne. Devo evitar logo no início, sendo humilde e controlando a minha boca para que as consequências não sejam desastrosas. Está muito fora do que a gente precisaria de fazer em relação à contenda? Está muito fora? Deu para entender? Viu que depois, quando a gente vai listando os versículos, a gente coloca isso em tópico, a gente começa a encaixar os conceitos certo? E fica muito fácil. Aqui você deslancha aqui, ó. Se é para você dar um estudo aqui, você deslancha aqui, ó. Causa, aqui. Consequência, aqui. Como evitar, tá aqui. Características, está ali, ó.
Exatamente. E o legal é isso. E o legal de estudar a Bíblia é exatamente isso que o Jorge falou. A gente estuda uma coisa, depois você vai, nossa, isso aqui depois vai ficar bom, hein? Aí você continua, falando, nossa, isso aqui também é bom. Então, estudar a Bíblia não para nunca, gente. Nunca esgota. É uma fonte inesgotável de inspiração para nós, de revelação da palavra de Deus, né? Daquilo que Deus quer mostrar para nós através da sua palavra. Tá? Então, aqui você tira ensinos, né? Para você compartilhar, mas tira ensinos para você também. Porque o objetivo final é você fazer o quê? Aplicar. Tá? Usando ali sempre os 4 P's. Prático, pessoal, possível e mensurável. Esqueça de provável. Né? O que você vai fazer? Uma coisa que seja possível de você fazer. Uma coisa que tem como você medir se você está melhorando. Ou se você está evitando. Se está deixando de fazer. Tá? Dúvidas? Então, ó. Para casa, vocês vão fazer o tema confiança em Deus. Tá? Confiança em Deus. Elaborem as perguntas que vocês quiserem, tá? Que seja relevante sobre o tema confiança em Deus, né? Vai lá, você não vai achar na sua concordância confiança em Deus, mas você vai achar na sua concordância com certeza confiança. Então, você já filtra um pouco ali. Tudo que estiver falando de confiança relacionada a Deus, aquele versículo você reserva, você puxa ele para você. Tá? Pega aí um... B, papai vai usar, tá? Ó. Pega ali um sinônimo. Às vezes, Bruno, eu não estou achando muita coisa de confiança. Eu olhei na minha concordância, deu 4 versículos só relacionados à confiança em Deus. Tudo bem. Vai lá no dicionário, procura a palavra confiança e vê lá, olha, crédito, crença, ato de confiar, bom conceito, tá? Acreditar, crer. São sinônimos ou palavras relacionadas à confiança em Deus. Tá? E aí você faz as suas perguntas, elabora as suas respostas. Tá? Faça sempre assim. Vai ficar fácil de você se organizar bonitinho. Coloca o enumera, coloca A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Para cada versículo você coloca lá 1, 2, 3 e a resposta que você está dando. Depois, de acordo com a pergunta, você categoriza isso aqui dentro da sua conclusão. Sim. Na hora de procurar, não ficar. Além dessa questão que você falou, para procurar sinônimos, mas como é bom você usar a raiz da palavra. Confiar, confiança, confiar. Muito bem observado, Jorge, é isso mesmo, porque senão às vezes a gente prende só na palavra, né? Confiança. E aí, às vezes, dentro de um versículo muito bom que te ajuda a entender o tema, mas vai estar escrito como confiar, né? Como confia, né? Então, vai nessas palavras ao redor ali. Você vai na sua concordância, confiança, você vai achar ali confia, confiar, né? Para você abranger um pouco mais de palavras que vai te mostrar aí o tema que você quer explorar. Ok? Queridos, por favor, tenta fazer. Tá? A gente tem uma semana para fazer isso. E eu quero acreditar que realmente vocês estão tentando fazer, que vocês estão gastando tempo pensando naquilo que a gente está aprendendo aqui. Fala, Lala.
escreve as perguntas antes de ler os textos, ou lê os textos primeiro e depois escreve as perguntas, aí volta os textos primeiro? Primeiro você pega o texto, tá? Relacionado ao tema que você quer. Então, é o que a gente está falando ali. Confiar, confiança em Deus. Você conseguiu achar alguma coisa que fala de confiar ou de confiança em Deus? Coloca ele. Vai juntando o versículo primeiro. Primeiro passa junto os versículos. Beleza, eu vou trabalhar com esse bloco aqui. Mas você já pode ter em mente aquilo que você quer saber a respeito. Quais tipos de perguntas que eu quero fazer? Tá? Qual a importância da confiança em Deus? Né? Quais as bênçãos de confiar em Deus? Né? O que eu evito de problemas em confiar em Deus? O que você quiser, é livre. Tá? E aí, à medida que você vai correndo pelos textos, você vai respondendo as suas perguntas. Ok? Beleza? Jorge, você pode orar para nós, por favor? Pai, nós agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez, estudando esses métodos para o nosso aprimoramento no que toca ao estudo da tua palavra. Realmente temos diante de nós um tesouro muito precioso. Como é bom se nós pudermos melhorar a forma como nós procuramos as coisas que nós queremos dentro desse tesouro e quando nós procuramos com intensidade para descobrir algumas coisas muito mais preciosas do que aquelas que estamos cavando. Obrigado mais uma vez. Seu Pai está usando o Bruno, isso, continue abençoando a sua vida. E eu quero te pedir agora também, Senhor, que o Senhor desperte o interesse de todos nós. Amém. Que não haja em alguns de nós nem mesmo desinteresse por levar a sério esse tempo que está sendo não gasto, mas investido para o crescimento individual e para o crescimento da cultura. Dá-nos vontade de fazer um exercício e de orar para que isso não faça acontecer. Amém. Amém. Obrigado, gente. Até semana que vem. Dúvidas, me procurem, façam os exercícios, né?